Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. Ora, o meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. No episódio de hoje, vamos recuar um pouco no tempo e falar dos campeonatos nacionais de snowboard de 2024. E para isso, tenho comigo o Mancha e alguns dos campeões nacionais de snowboard 2024. Antes de mais, dou as boas-vindas à Maria Nunes, ao André Pinheiro, ao Diogo Carmona e ao Pedro Herdeiro. Gonçalo Neto foi também convidado, mas infelizmente não lhe foi possível estar connosco hoje. E se calhar começo com a Maria Nunes, que foi a vencedora do campeonato feminino tanto do snowboard cross como do slopestyle. É a campeã nacional das duas disciplinas. Ela nasceu em Lisboa, viveu no Porto e em mais alguns sítios. É formada em Engenharia Biológica no Técnico e agora trabalha na área da sustentabilidade. Segundo o que ela me diz, adora desportos com pranchas, desde o surf, skate e, obviamente, o snowboard. Portanto, a pergunta que te começo a fazer é como é que nasce esta tua paixão para o snowboard? Então, é isso mesmo. Eu já surfava e andava de skate e, na verdade, comecei tudo relativamente, super tarde. E então a paixão pelo snowboard nasce em 2020, mesmo antes da pandemia, quando fui desafiada por algumas amigas a fazermos uma viagem à neve. Tinha tido uma experiência anterior, na viagem de finalistas com ski, que detestei, foi mesmo mal. Basicamente nunca consegui aprender a travar, o que foi um bocadinho perigoso. Mas nesta viagem com elas, de facto, foi para o snowboard, e fiquei completamente apaixonada. Lembro-me que passei um dia e meio duros, a cair muito, e depois houve qualquer coisa que desbloqueou, provavelmente por herdar os movimentos dos outros desportos. Um, e fiquei completamente viciada e agarrada e nunca mais quis outra coisa. E depois disso voltei sempre que pude, cada vez com mais frequência, quero-me parecer, e é algo que gostaria de manter, que já não ponho em questão. E eu pergunto, como sequência a isso, como é que descobriste aqui o Mancha e o Programa Nacional de Snowboard? Então, foi muito por acaso, foi pelo que é chamado de Rádio Alcatifa, foi por um passa-palavra, porque na verdade não sabia que o programa existia, nunca tinha ouvido falar, também nunca tinha procurado, e portanto foi por via de amigos e portanto pessoas que já estavam em contacto com, nomeadamente com o Mancha, e que pronto, acabaram por saber e que passaram a palavra e no fundo desafiaram de e se nós fôssemos? E pronto, e eu disse logo que sim, vamos. Um dos meus outros convidados de hoje, obviamente campeão nacional, é o André Pinheiro. O André Pinheiro é o campeão nacional de slopestyle masculino e, segundo o que eu sei, e eu não sei muito sobre ti, André, sei que tu vives na Suíça e que foste o atleta do ano de snowboard 2023. As perguntas são semelhantes. Porquê o snowboard e como é que tu entras aqui no programa? Ui, isto é um bocado uma história um bocado longa. Ah, mas temos tempo. Isto vou começar a puxar um bocado para trás, porque isto foi um bocado engraçado. Depois do Covid, eu antes tinha estado a viajar com dinheiros de um trabalho passado e senti que já não ia ser de todo profissional no skate. Já andava a surfar bastante, porque já tinha o meu dinheiro, o meu carro para poder ir à praia. E decidi que queria ir trabalhar para fora. E fui trabalhar para a Espanha. Aí começou a ficar ainda mais engraçado, sempre a andar de skate e tudo mais. E do nada surgiu um senhor que me faz um convite de dizer: ah, pá, devias ir trabalhar para a Suíça, meu, és um rapaz 5 estrelas, responsável. E deu-me um contacto. Pá, estive à espera mais ou menos um mês e meio desse contacto me ligasse de volta e nunca me ligava. Na altura, o patrão até de Espanha até me diz assim: ah, então como é que vai isso? Eu assim, pá, nunca mais me liga, não me diz nada. E nesse dia, pá, até parece um bocado engraçado. Eram 4h20 da tarde, recebo a chamada do gajo da Suíça, ele convida-me para ir. Opá, eu em 2, 3 dias mudo tudo de Espanha e para Portugal, apanhar o avião e ir para outra vez para a Suíça. E passado umas semanas conheci uma rapariga, uma alemã, opá, uma rapariga mesmo 5 estrelas, e ela vivia na montanha, ou seja, em Flims.
aqui onde eu vivo é Lax, é uma das montanhas mais famosas do mundo de freestyle, de snowboard e de ski. E ela, lembro-me de ser inícios de dezembro, e eu já tinha na altura, quando ela já estava a viver aqui, a nota estava a acabar a temporada de verão, e ela vivia aqui, ia ficar sem trabalho lá no verão, assim, olha, pronto, vou tentar arranjar lá um trabalho, ao menos tenho neve, nunca provei esse desporto, curtia lá experimentar. Ou seja, arranjei uma casa e, entretanto, no dia que me ia mudar, a rapariga diz assim: a minha amiga hoje não está cá, tenho o cartão dela para a montanha e tenho as coisas dela. Se quiseres vir, vamos fazer snowboard juntos pela primeira vez. Eu, ei, bota. Ou seja, estamos a falar que vivemos a 1000 metros e ela levou-me até 3100 metros. É um 3058. bocadinho alto. Yeah, estás a ver? Imagina, chegámos lá em cima, o primeiro o lift, o último lift para subir para o glaciar. Era tipo um tibar, ou seja, era mesmo difícil para subir. Eu nunca sequer tinha andado na prancha, nem reto, nem nada. Ou seja, chegamos lá em cima, foi um filme do caraças. No final até caí, agarrei o lift com os braços a deslizar com as costas. Eu, não, eu só paro lá em cima. Ela, deixa-te ir, vamos apanhar outra vez. Eu, não, eu agora só paro lá em cima. Pronto, estávamos lá em cima e tipo, sei lá, estás a ver aquela cena, aperto os bindings e olho para baixo. Eu, não, ela vai se mandar por aqui, se ela vai também vou. Pronto, ela começa tipo a fazer os S's. Eu, também quero fazer isso. Epá, naturalmente a coisa simplesmente apareceu, nunca houve. Sei lá, lembro-me que depois de fazer duas descidas daí, a primeira foi muito está-se bem, ela, mete assim no frontside, mete assim no backside. Saí daí e os meus amigos todos que viviam lá, ou seja, não sei se conheces, Nicolas Muller é uma lenda de snowboard, o Mez é também uma lenda de parque. Pá, e os gajos, anda aqui ao parque, anda aqui connosco, anda aqui dar umas coisas, nós mostramos como é que isto funciona. Pá, eu lembro-me, estávamos lá sentados todos, era já final do dia, aquele sol a pôr-se atrás das montanhas. Eles, aí, tenta aí um board. Eu acho que estou aqui um board. Pá, estás a ver o que é? Eu não tinha ideia que eles eram lendas, não é? Para mim eram gajos normais, mas só aquela cena de dar um board quase à primeira e a terra assim um bocado de sketch, eles dá outra vez. Quando a terra, aquela cena, toda a gente a puxar-me foi: uau, este desporto parece ainda mais divertido que todos os outros. Ou seja, no skate parece que tens que dar ao pé ou assim, nesta é, parece que é sempre a descer, ou seja, apanhas o lift, foi uma experiência, nem sei explicar. Passado umas, sei lá, nem digo 3 meses, lembro-me de estar aqui no final quase temporada, estava de folga, subi para a montanha mesmo cedo, era um pai 8 da manhã, já estava lá em cima, e recebo uma mensagem assim mesmo estranha, Snow Mancha. E eu, oi, quem é que me está a dar uma mensagem? Quem é este? Abre a mensagem e tipo, pá, sei lá, nem me cai na realidade que aquilo aconteceu. Leio assim, lá puto, daqui fala a Associação Nacional de Snowboard. Por acaso eu cheguei até ti porque há um rapaz que também é da Seleção Nacional, ou era, mas hoje em dia já está mais, pronto, tem um filho e família, já está dedicado a outras coisas. E ele vive aqui, ou seja, ele lá deve ter partilhado um vídeo ou qualquer coisa e o Mancha lá chegou ao meu contacto. E, e nessa mensagem dizia: olha, sou selecionador, opá, tenho visto o teu progresso, sei que é uma coisa muito recente, sei que vives aí, tens uma possibilidade, pronto, de treinar como ninguém tem aqui em Portugal, e se estava interessado nessa próxima época de ir a alguns campeonatos. Ou seja, eu lembro-me que estava com um amigo meu também chamado André, um brasileiro. Eu fiquei a olhar para o telemóvel pasmado, rodo-lhe o telemóvel, ele fica a olhar, ele, nah, e eu, bah, nem me acredito que está a acontecer. Ou seja, foi assim, o snowboard para mim tem entrado de uma forma um bocado radical, sempre parece que está tudo a correr muito bem, opá. Por isso não sei explicar, isto parece demasiado bom para terminar, é isso que eu tenho a dizer. E isso foi em 2023. Isso foi, eu comecei a fazer snowboard pela primeira vez em dezembro de 2021 e foi quando a conheci em 2021, ou seja, yeah, foi há 26 meses, 27 meses, uma coisa assim. Bem, e daí para lá tens ido a competições e obviamente foste a esta última, aqui na nossa Serra da Estrela, tiveste que fazer uma pequena viagem. Sim, isso. Há aí um pequeno contratempo, por assim dizer. Portugal não é de todo um país que invista em desportos de inverno, é completamente justo e percebe-se, mas, mas nós não temos um budget para levar a malta a campeonatos. Ou seja, eu tenho andado com atletas que têm equipas particulares, ou seja, essas equipas particulares têm sponsors e dão dinheiro e os putos andam aí campeonato para campeonato e treinos. Ou seja, nós temos, eh, não é? Pouco dinheiro, há um ou dois treinos por temporada, vai-se a um ou dois campeonatos porque a federação teve dinheiro para os campeonatos, mas também não se pode dizer que é mau, ou seja,
há quem nunca tivesse hipótese sequer de ir à neve, e nós, como alguns aqui de Portugal, temos a hipótese de ir a campeonatos e até fazer umas viagens e tudo mais. Bah, é o que há, não é? Mas é bastante bom, o cenário está a começar a crescer muito. Há um projeto novo a sair com a Federação lá na Serra da Estrela, um recinto de desportos de inverno, ou seja, rola no sentido positivo, mas não há muito caminho a percorrer em Portugal e com os esportes de inverno, por assim dizer. E no seguimento dessa tua intervenção, eu fazia uma pergunta que é um pouco para todos: se estão associados a algum clube e se sim, qual? E se não, por que não? Não, eu não estou, não sei, tu, André? Eu estou associado a um que é pelo mais, ou seja, é quase sempre necessário ter um clube para estar a representar lá fora, ou seja, porque, dando uma explicação um bocado breve, o Cristiano Ronaldo joga na seleção, mas ele tem o clube dele, onde treina diariamente e onde faz os seus jogos. Ou seja, quando ele vai à seleção, é como à pátria, não há um salário, não há nada, é amor à camisola. Nós outros temos de fazer a mesma coisa, é procurar o nosso próprio clube. Neste caso, eu vivo aqui em Lagos, e existe aqui um Freestyle Academy, que é assim que eles chamam, que é uma equipa, só que são suíços e tudo mais. Ou seja, um português viver aqui e tentar entrar na team não faz muito sentido, acaba por ser mais por aí. Mas ao menos tenho a sorte de ser um dos melhores parques do mundo, e é incrível treinar aqui a diversidade de obstáculos, desde um dia pode estar a fazer powder e no outro dia pode estar a fazer um parque perfeito de slash, ou seja, é incrível, é único. Falamos agora com o Pedro Herdeiro e o Diogo Carmona, dois atletas do snowboard adaptado que dispensam apresentações. Ora, Pedro, obrigado por teres vindo hoje. Vencedor do Campeonato Nacional de Snowboard Cross Adaptado. Com este título, já são quantos em casa? Ou com esta vitória, digamos assim? Em casa é a primeira, até porque foi feito pela primeira vez a nível nacional um campeonato de adaptados. E muito bem. Tenho só a agradecer ao Mancha pelo este esforço. Foi um esforço muito válido e tanto eu como o Diogo acho que estamos super contentes que isso aconteça e que venham mais, que sejamos mais participantes e que as coisas funcionem ainda melhor do que o que têm funcionado. E é um bocadinho voltando ao que falámos na última vez que nos juntámos aqui no Abaixo de Zero, puxar mais gente para o desporto adaptado, em particular para o snowboard adaptado, é sempre bom. E esta foi realmente a primeira competição de snowboard adaptado nacional. No entanto, acho que nesta prova do snowboard cross veio um pequeno percalço. Diogo, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu portanto estava a aquecer e na run de aquecimento, mesmo antes da competição, passei a meta e basicamente aquilo que se chama no snowboard dei um contracanto, que é a prancha prendeu no gelo e eu fui de boca ao chão e dei umas 3 ou 4 cambalhotas. Teve piada para quem viu aquilo, mas para mim não foi assim tão engraçado, porque a minha prótese dobrou toda e, e eu estava com muitas dores. Estava com frio e estava com dores. Então eu comecei a ficar com medo e achei que tinha alguma coisa partida. Não tinha a certeza. Então chamei os primeiros socorros, chamei uma ambulância, os paramédicos vieram, tiraram uma prótese, apalparam uma perna, perceberam que estava tudo direito. Eu não sabia bem o que é que. Se tinha partido alguma coisa, mas pronto, estava tudo bem, era só dores. E no meio disto tudo, eu perco a competição. O Pedro participa sozinho, porque eu estava. Não se sabia se eu ia conseguir participar ou não. E depois, quando voltei, tentei voltar à competição, já era demasiado tarde e já tinha acontecido. Pronto, supostamente a minha rania a do Pedro. Então o herdeiro acabou por ganhar e participar sozinho. E Pedro, voltamos a isso. Lá está, tiveste que fazer esta competição de certa forma sozinho. No entanto, penso que realizaste a tua run da melhor maneira que podias. Pergunto, houve alguma preparação especial para esta prova? Eu sei que foi assim marcado tudo com pouco tempo de antecedência. A preparação foi ao longo destes últimos 3 meses, não é? Eu já ando
com mancha em campeonatos, em provas desde, portanto, a primeira foi em Langrafte portanto, desde aí temos andado sempre Langrafte, depois tivemos também, tivemos Espanha, tivemos Itália, pronto, e os treinos que são regulares. Eu fui na sexta-feira, portanto, eu fui na sexta-feira para treinar, o campeonato foi no sábado e no domingo, e portanto estava pronto, não é? E alguma coisa a salientar do percurso em si? Como é que foi o setup, vá, para esta prova de snowboard cross? Como é que era o percurso? Bem, o percurso, dadas as condições, estava excelente. Isto porque a Serra da Estrela, este ano, não foi um ano de neve, como já foi há uns anos atrás, e portanto, o percurso, dadas as condições que tínhamos, o Mancha fez um excelente trabalho. Acho que foi das vezes que tive mais gozo em treinar. O trajeto estava bom, as condições estavam as possíveis, não é? Havia algum nevoeiro, isso é uma questão que nos deixa um bocado desconfortável, mas estava muito bom. Os banquetes estavam bons, a saída também estava um bocadinho técnica. E acho que se conseguiu fazer uma coisa dentro das as condições que estavam, acho que se conseguiu fazer ali uma coisa muito engraçada. Um grande esforço da parte do Mancha e da Estância, naturalmente, e, e tenho que dar os parabéns à iniciativa, funcionou dentro das limitações que tínhamos, funcionou muito bem. Eu agora voltava aqui um bocadinho à Maria e perguntava-lhe se ela nos pode falar um bocadinho da estrutura do campeonato nacional e de como é que ele estava organizado e como é que foi esta experiência de participar no campeonato nacional. Então, ele foi organizado ao longo de 2 dias, sendo que no primeiro foi a prova de competição, de snowboard cross e no segundo slopestyle. E pronto, em ambos os dias tivemos a oportunidade de aquecer um bocadinho, de conhecer a pista e depois passámos às qualificatórias e ao campeonato em si. Acho que teve uma atmosfera super boa, super relaxada, super informal e descontraída. E foi isso, no fundo, estava toda a gente de bom humor, toda a gente divertida e as coisas foram se desenrolando naturalmente. Competição, mas com eh, bom espírito. Sim, acho que tem uma vibe muito específica, e pronto, e do que, pelo menos das pessoas que me eram mais próximas, saímos lá, todos bastante encantados com a experiência que tivemos, porque o facto de também não ser uma coisa muito grande acaba por trazer muita proximidade entre as pessoas que lá estão e no fundo foram 2 dias muito bem passados, 3 até que nós fomos um bocadinho mais cedo. E dizer, foste a única pessoa a arrecadar títulos de snowboard tanto no slopestyle como no snowboard cross. Portanto, tu saíste dali com o saco cheio. Ainda há espaço para estas medalhas todas aí em casa? Para mais, se me levarem eu tento encher mais a casa, não há problema nenhum. Competiste numa classe, que lá está, temos aqui um pequeno problema, não é? Há poucas competidoras da classe das senhoras. O que é que nós podemos fazer para trazer mais senhoras para este desporto? Então, eu acho que isto é um tema um bocadinho mais abrangente do que propriamente só no snowboard, nomeadamente em desportos ditos radicais, em que não existia uma cultura de existirem raparigas a praticá-lo. E, portanto, o snowboard e o snowboard português em particular acabam por ser uma reflexão disso mesmo. Acho que isto é um assunto até sério, e no fundo é isso, ou seja, a Vitória acaba aqui por não contar com uma lista de participantes. Primeiro, assim, de um ponto de vista mais engraçado, obviamente que tira muita pressão, não é? Porque sendo poucas, a probabilidade de ir ao pódio é muito mais elevada e, portanto, tira logo ali uma pressão grande. Mas falando de um ponto de vista um bocadinho mais sério, hum, poderia denegrir um bocadinho a vitória, hum, mas eu não sinto essa vitória diminuída. E explico porquê. Porque acho que
A vantagem de acesso que acabamos por ter é proporcional à dificuldade que se sente no dia a dia nestes esportes, sendo-se rapariga. Eu sinto que isto está a mudar e fico contente pelas novas gerações, em que isto já é uma prática mais normal, mas efetivamente quando eu era mais pequena não era normal, as miúdas praticarem estes desportos. E mesmo hoje em dia o ser-se one of the guys, é muito limitado e ainda há muitas portas fechadas. Por isso, no fundo, eu acho que um, assenta muito nestes exemplos e em irmos vendo pessoas. Isto é um tema que se fala muito também, normalmente, até nomeadamente com etnicidades, em que é necessário vermos alguém como nós que se pareça connosco em locais onde nós gostaríamos de estar, no fundo, para servir como inspiração e para nos provar que é possível chegar lá. E eu espero que o percurso seja um bocadinho esse. Já há miúdas a andar imenso. E portanto que haja uma divulgação e que haja uma promoção e que elas sejam visíveis para que mais pessoas que tenham essa vontade, que tenham esse bichinho, que gostassem de experimentar, que gostassem de tentar, consigam efetivamente ter esse acesso, que foi, por exemplo, o que não me aconteceu quando eu era mais miúda e com skate, em que eu já gostava imenso e já tinha imensa vontade de experimentar, mas não era uma coisa que fosse normal para miúdas e portanto havia sempre uma certa condescendência de sim, podes brincar um bocadinho com o meu skate e podes tentar pôr-te em cima, mas não se calhar como se fosse um rapaz de olha, vou ensinar-te a dar um ollie, por exemplo. Um, e é isso, acho que está a mudar e gosto disso e espero que mude cada vez mais rápido. E quem nos ouve, e em particular as senhoras, já sabem, é imitar o exemplo da Maria. Façam o favor de contactar o Mancha ou qualquer um dos elementos da Federação, que as nossas portas estão sempre abertas. André, tu participaste tanto no slopestyle como no snowboard cross. Tens aqui alguma variante que te agrada mais? Se calhar é uma daquelas perguntas assim um bocado carregadas, não é? Visto que tu foste o campeão do slopestyle. Ah, sinceridade, e é o que eu ando a perceber, ou seja, este desporto para mim ainda é uma coisa nova, não é? Por assim dizer, eu devo ter algo como perto de 300 dias de snowboard na minha vida, ou seja, parece pouco, mas na verdade até é bastante, não é? Mas o que eu quero dizer é, sabe muito bem dar uns grandes saltos e andar nos bons corrimões, mas sabe ainda melhor andar no meio das árvores, andar aí a fazer caminhos loucos, dar saltos que ninguém passou lá. Ou seja, o border cross acaba por ser um bocadinho o que mais eu gosto de fazer. Eu adoro velocidade, adoro andar de moto a extrema velocidade, adoro andar de skate sempre de gás colado, adoro andar. Velocidade diz-me alguma coisa. Ou seja, quando tu sais um bocadinho do slopestyle, que slopestyle tudo tem que ser as manobras marcadas à perfeição, completamente relaxado, braços a não mexer. Ou seja, quando vais para um border cross, eu achei bastante engraçado, porque eu podia ter ficado em quarto lugar no Campeonato Nacional. Os dois primeiros caíram e fizeram uma queda de escorpião, no qual, é isso que eu digo, eu nunca mais me vou esquecer daquela corrida por ver dois atletas a cair de cabeça de escorpião e todos a rir-nos ao mesmo tempo, todos a celebrar-nos e a dar os parabéns uns aos outros. Ou seja, foi uma atmosfera muito boa. O que é que eu consigo escolher? Só sei que valeu a pena 4.000 quilómetros para vir a Portugal e foi muito bonito. Pela primeira vez tinha estado na Serra da Estrela a fazer um desporto, né? de snowboard neste caso. Foi muito giro. Como ela já tinha referido, uma energia e uma vibe muito positiva. Toda a gente para se divertir. O tempo também proporcionou estar sol, ou seja, snowboard, de slopestyle é a minha praia. Border cross, estaria interessado em competir em mais. É isso que eu tenho a dizer. Já falei com o Mancha até, mas é sempre complicado. Ou seja, eu por mim ia a todos os campeonatos e mais alguns, só fazia isto da vida. Mas há contas a pagar, por isso. É isso. E passo agora para o Diogo novamente. Diogo, falamos agora de slopestyle e tu dessa prova saíste como campeão. Foi o teu primeiro título. Como é que, como é que se sente uma pessoa que acaba de ser campeã nacional pela primeira vez? Eu fiquei contente. Não sabia se ia ganhar ou não, não consegui ver a run do Pedro, mas acho que
é aquele clichê, quando acho que um verdadeiro competidor, competidor, não sei se diz esta palavra, mas pronto, uma pessoa que compete, um atleta, compete consigo mesmo, em primeiro lugar. E eu senti, tínhamos duas runs, se não me engano, não era, Mancha? Era. Desculpa, não estava a conseguir ativar o som. Era isso mesmo. 2 runs para cada um, contava a melhor. Exatamente, pronto, foram duas runs e eu senti que na segunda run não me correu tão bem, mas é aquela sensação de querer ser melhor que eu próprio e fiquei contente com a minha superação. E acho que o percurso estava muito bom. Era um snowpark com obstáculos, com diversos obstáculos, com várias opções, e sem dúvida que o trabalho que tiveram ali foi incrível, para termos aquelas condições para podermos fazer slopestyle e snowboard cross. Lembrando que da última vez que falámos, mencionaste que vinhas de lesão e que estavas a lutar contra uma lesão, e já sabemos agora que tiveste um incidente na prova de snowboard cross. Tudo isso não pesou na prova de slopestyle. Não, acho que na altura estava-me a doer um bocado o joelho, mas de facto consegui. Tenho tido mais cuidado com a preparação física, tentar aquecer e alongar a seguir a fazer exercício, que era algo que eu não fazia antes, e estou a começar a ganhar esse hábito. E isso é importante, e também tentar jogar sempre pelo seguro, não arriscar demasiado, não pôr a minha saúde e pensar a longo tempo para poder ter longevidade. Por último, pergunto-te, momento marcante desta competição nacional, tanto do slopestyle como do snowboard cross. Foi só mesmo a medalha no peito? Momentos, não sei, acho que houve um momento mau, que foi quando eu caí, mas depois a superação de voltar e ir buscar aquilo que no snowboard se chama de pica, portanto, aquela adrenalina de bora, eu quero voltar para lá, quero voltar a raidar. Essa sensação foi superior, e acho que é isso que fica. A vontade de, de, de competir e de raidar, apesar de tudo. Mas só posso dar-te os parabéns a ti e ao Pedro Herdeiro pelos títulos que alcançaram, ou pelo menos as Obrigado. vitórias. Acho que foi a primeira de muitas, certamente, e esperar que continuem a haver competições de snowboard adaptado e, obviamente, adaptado de outras modalidades da federação. Mas pergunto agora a ti sobre a organização deste campeonato nacional. Quais é que foram os principais desafios? Já sei que o tempo foi certamente um deles. Aqui temos a eterna dificuldade, que é a neve. Pronto. Desta vez tínhamos cá alguma, apesar de que a ideia era que havia muita neve, mas era só uma ideia. Pronto. Na realidade, onde havia mais neve era encostado às paliçadas e o resto tinha uma camada fininha. Mas sem dúvida que a maior dificuldade que nós temos aqui na estância, para além da neve, é depois a oportunidade para construir o parque. Porquê? Por exemplo, nevou muito. Entretanto, tivemos segunda e terça-feira sem sequer conseguir chegar à estância, porque as estradas continuavam fechadas. Quarta-feira conseguimos chegar e começar a preparar alguma coisa do campeonato. Quinta-feira teve a chover. Sexta-feira a máquina avariou e a fresa deixou de funcionar. Ou sábado, aliás, isto já foi sábado. Sexta eu ainda consegui ir lá à noite com o Júlio e ainda fizemos a entrada do Border Cross direitinha, que já não estava direitinha como tínhamos posto na quarta-feira, porque na quinta-feira choveu muito e aquilo transformou completamente, pronto. E essa é sem dúvida uma das maiores dificuldades. Por exemplo, para o percurso de slopestyle, eu fiz questão que no sábado o percurso estivesse aberto para quem quisesse já treinar para a competição de domingo. Acontece que depois, lá está, no sábado à noite, o Júlio conseguiu fazer 2 ou 3 pistas e depois a fresa da máquina estragou-se. O que é que isto significou? Significou que nenhuma das landings, nenhuma das aterragens estava fresada ou pisada ou direitinha, vamos chamar assim, para quem não perceber tanto o conceito técnico. Mas nós temos uma sorte muito grande, que é a comunidade snowboarder, felizmente, é muito junta, é muito unida. Não estamos unidos tão frequentemente quanto gostaríamos. Não há aqui neve
tão frequentemente quanto gostaríamos, mas a verdade é que depois o pessoal chega e se houver 20 pás, eu garanto que são 20 pás que estão a trabalhar ao mesmo tempo. E pronto, e acabámos por conseguir fazer os 2 campeonatos e eu não posso deixar de agradecer a todos os que me ajudaram lá na altura, ao Tiago principalmente e o Jamie, que estiveram lá comigo de noite e tudo, mas até o pessoal dos instrutores de snowboard e alguns de ski da escola de ski da Serra da Estrela ajudaram no sábado de manhã a preparar o percurso de border cross, os snowboarders todos, pá, por isso, a Tatá, só tenho a agradecer. Esperar que para o ano também haja neve para podermos fazer nova competição nacional. Sim, pronto, essa, voltando às dificuldades, é outra questão, que é, tu falaste há bocado e bem da antecedência, ou a pouca antecedência com que as coisas são feitas e comunicadas, mas a verdade é que aqui nos últimos anos eu acho que temos que começar a funcionar um bocadinho quase como no surf, que é ter um período de espera, ou seja, vamos dizer que o campeonato nacional pode ocorrer entre 1 de fevereiro e 31 de março, uma coisa assim do género, e aí se calhar é comunicado com 3 dias de antecedência. Então uma das coisas que eu ia pedir ao pessoal que tiver a ouvir isto é que se puder no início da época, até porque o preço é mais barato, custa, pelo menos nestas últimas épocas, tem custado 10 euros por época, ou seja, é só pagarem 10 euros e apresentarem um atestado médico e está feito, e assim quando houver competições vão estar todos mais preparados para a mesma, porque por exemplo houve, sei lá, se calhar 10 pessoas, talvez se calhar até mais, que este ano se inscreveram mas acabaram por não participar no campeonato, porque não tinham tudo regularizado, e nomeadamente o atestado médico. Pronto, que sem isso não tem chance. Vou passando agora para outro tópico. Pedro, Diogo e Mancha, vocês acabaram de vir de Espanha. Estiveram em Espanha durante esta semana. Nós, ora, estamos a gravar isto no final de março. Foi aqui a última competição da época. Querem-me falar um pouco de como é que correu isso? Como é que foi a competição? Bem, começo eu se calhar com uma pequena correção e depois deixo eles falar. E a correção é a seguinte: seria a última competição da época, e se calhar é a última competição da época, mas passou a se calhar porque nós tínhamos ainda os campeonatos de slopestyle, talvez não para eles adaptado, mas para os outros atletas, que estava marcado agora para dia 31 de março, ou seja, depois da manhã, não quando ouvirem isto, mas na altura em que gravamos. Só que pronto, tendo em conta que nós estávamos em Baquera Beré e isto seria em Serra Nevada, a parte logística deixou de ser, deixámos de considerar essa prova. Contudo, por causa do mau tempo, ela foi adiada. Então, se calhar ainda há aqui uma janela de oportunidade de ainda conseguirmos ir aos campeonatos nacionais de Espanha de slopestyle, mas como eu digo, a priori não para o Pedro Herdeiro nem para o Diogo, mas sim para os outros atletas. Esperemos que E eu sim. depois já digo um bocadinho do resto, que eles agora falam. Pedro, queres começar tu? Posso começar, sim. Então, foi uma experiência muito boa. Desta vez, contrariamente à última, o trajeto estava mais técnico, era mais desafiante. Devo confessar que ao início fiquei assim um bocado com algum receio, porque era muito técnico e quando mete ali situações que pronto, já causa algum impacto nas quedas, eu fico sempre um bocado receoso. Claro que depois lá está com a força de vontade e com empenho e a ver os outros a irem, claro, lá consegui adaptar-me à situação e pronto, e fiz 2 runs de aquecimento em que caí, mas foi uma queda muito sugeros, ou seja, quase que não caí, e portanto fiz uns tempos até agradáveis. Depois chegou ali à fase da qualificação, que era a mais importante e que se tornou a mais importante, e aí tive uma queda um bocado aparatosa, porque o que aconteceu é que eu estava a ver que nas 2 runs de treino estava a chegar com alguma dificuldade ao último degrau, e portanto estava ali a perder algum tempo, então foquei muito na primeira saída, e realmente a primeira saída saiu-me bem, encaixei bem,
só que encaixei bem demasiado, porque quando vou levantar a cabeça, que já devia ter levantado e logo de imediato, levantei ali, aquilo é uma questão de um segundo, e quando dei por mim já estava num step e já estava a voar e tive uma queda um bocado feia, mas nem por isso desisti, o que fez com que acabasse a qualificação, mas acabasse em último lugar. Pronto, isso foi uma coisa que me deixou bastante triste e desapontado. De qualquer forma, depois houve 3 hits, entre só nós adaptados, e tanto eu e o Diogo ganhámos os hits, o que foi muito bom. Embora isso depois não tivesse a ver em termos de qualificação de lugares, não fosse muito importante, porque as coisas estavam feitas de forma a que o tempo da classificação é que contasse. Ora, eu fiz tempos à volta dos 44, 47 segundos, e se realmente eu não tivesse caído na classificação, eu teria ficado ali junto do Diogo e não teria ficado em último. Mas as coisas na competição é isto mesmo, é uma questão de sorte e azar. Às vezes os meus competidores caem, às vezes sou eu que caio, e portanto border cross é isto mesmo, é um tiro no escuro, embora eu tenha ultrapassado isso e vi que os meus tempos foram razoavelmente bons para as minhas dificuldades, e que foi uma prova que me deu muito, muito ânimo, porque foi desafiadora, não é? E consegui ultrapassar, e acho que aquele hit que eu ganhei e que o Diogo ganhou encheu-me o prato. Fiquei muito contente por isso, ainda bem. E ainda bem, é o que se espera. Diogo, É exatamente isto que o Pedro estava a falar. Acho que perguntares-me pela viagem, esta viagem foi muito marcante para mim. Acho que me encheu o coração fazer snowboard em Baqueira. Foi, a nível pessoal, foi uma experiência muito boa. Perceber como é que é estar no meio de neve a sério, porque tínhamos estado na Serra da Estrela há pouco tempo. Não é que seja a sério a serra, mas as condições eram diferentes em Baqueira. E foi um desafio éramos 6 atletas, se não me engano, e esta sensação de estar em equipa sempre e de fazermos os treinos em conjunto, eu sinto que consegui ver algum progresso dos meus colegas, e isso motiva-me, tanto do herdeiro como dos outros. E de facto, eu acho que a experiência da competição em si, quando foi a prova, as primeiras vezes que caí também, não estava a correr muito bem, estava frustrado, gritava, sozinho, não é? Ia a descer a montanha a gritar, tipo, oh, caí, não acredito. E, e senti que quanto mais vezes fiz aquilo, melhor foram os tempos. Até que a última prova fiquei em primeiro lugar no meu hit, éramos 3 pessoas de adaptados, e fiquei em primeiro lugar, e enche-me logo, não é? Acho que qualquer pessoa se sente feliz. E isto acho importante mencionar que era uma prova inclusiva e que nos meteram nas qualificações a andar com atletas espanhóis que fazem isto, se calhar quase todos os dias, com as 2 pernas, com todos os membros funcionais, e isso sem dúvida que ajuda. Houve muito apoio do público, o público puxou muito pelo herdeiro, puxou por mim quando caíamos, os outros atletas. Foi uma experiência muito, muito agradável, sem dúvida. e que sejam sempre assim. Yeah, É a única coisa que eu te posso desejar. E esta foi a tua terceira vez em competições internacionais, certo? certo. Quarta. Uh, não, é terceira. Em internacionais foi a terceira. Foi 2 vezes em Landgrave e acho que exatamente. Certamente ainda traz muitas pela frente. Espero que sim. Lá está, a vossa época, como o Mancha dizia há pouco, está terminada. E isto é um bocadinho, leva-me à próxima questão, que é para todos. Quais é que são os vossos próximos passos? Podemos aqui tentar ambicionar a ver algum de vocês em Milão Cortina? São 2 sonhos
O André dizia que seria um sonho, são dois. Tenho a certeza que era para ficar em último. Ainda assim, ia ser das melhores experiências da minha vida. Não sei, claro, claro. Nem sequer nunca foi um sonho. Portanto, seria um sonho ainda maior. Mas é o que o André diz. Mas no fundo, todo o tempo que eu puder passar na neve, é um sonho e é tempo que eu queria. E acabei de, no fundo, tomar contacto com esta realidade. E se o André tem 300 dias, eu vou só dizer que tenho bastante menos, cerca de uma ordem de grandeza menor. E também estou bastante contente com o meu progresso. No fundo, acho que é essa a magia do snowboard. Eu sinto que todos os dias que passo na neve, e nomeadamente no slopestyle, portanto no parque, parece que estou a fechar os olhos e a fazer aquilo que sempre sonhei fazer no skate. E em objetos maiores. Ou seja, coisas que para mim, se calhar, estavam à distância de muitos anos ou até de impossibilidade, no snowboard de repente é possível. Tem que se começar por algum lado. É que é isso. Eu, desde o Campeonato Nacional, por exemplo, tenho sonhado todas as noites com snowboard. E todas as noites qual é a próxima manobra que vou dar e o que é que vou fazer agora e etc. Por isso estou mortinha para voltar, espero que esteja já este fim de semana. E é isso, portanto, é um sonho tão grande que nem quero pensar muito no assunto, porque não é possível, quase certeza, mas seria incrível. Mas é isso, ir o máximo de vezes possível, e continuar a evoluir, sem magoar, que é para poder evoluir mais. Sim, cuidado com as lesões. E muito tem o Diogo Carmona a dizer sobre isso. Temos todos, faz parte do jogo, mas é isso. A pior parte de estar lesionado é não poder praticar, portanto, Pá, é um sonho, não é? Não vou negar que não. Há ali 2% de probabilidade. Se ela é possível, é. Só não acredita quem não quer. Mas, ao mesmo tempo, vamos ser realistas. Estou a competir com rapazes que fazem snowboard desde os 2 anos, vivem em sítios onde tem neve o ano inteiro. Descobri esse desporto há relativamente pouco tempo, no qual até já me sinto muito feliz e concretizado com a progressão que tive. Mas chegaram aos Olímpicos, estamos a falar que são os 30 melhores do mundo. Só numa time Japão, China e Estados Unidos, já há mais de 50 atletas de topo. Ou seja, depois acaba cada um fazer as suas matemáticas, não é? Se formos ver, já estou num World Ranking, nem estou muito mal. O ano passado estava melhor. Tive a sorte de ir a uns campeonatos em Espanha e em Andorra e fazer bons pontos mundiais e não foi mal. Não me classifiquei para a Europa Cup, mas também se me classificasse, vou admitir, ia-me meter no meio de um mar cheio de tubarões. Pá, não tenho medo de nadar com eles, mas se calhar não tinha o mesmo oxigênio que eles. É preciso estar lá para errar, quem não está lá não erra, não é? Bom, em relação a esta época, eu não sei se referi isso, mas acho que devo ter referido anteriormente. Esta época, para mim, foi muito complicada. Eu venho de uma lesão das costas que me afetou bastante, e venho com uma medicação que tive que ampliar, ou seja, eu estava habituado a tomar um meio comprimido e agora estou a tomar 3 desses comprimidos, e é uns comprimidos que é para a nevralgia do trigémino e que faz com que eu baixe todo o meu tónus muscular, toda a minha nomenclatura vá acalmar, ok? Então, o que é que eu tive que fazer? Tive que ter mais cuidado nos treinos, tive que reduzir nos treinos e, portanto, tudo isso veio afetar notoriamente esta temporada. O que eu noto é que tive melhor no aspecto, se calhar, técnico e do go for it, porque realmente a época anterior foi muito boa, foi excelente. Nós tivemos muitos dias de neve e um treino muito intensivo de mancha, muito personalizado, e isso veio criar ali uma subida no degrau, uma progressão na minha técnica. Embora este ano, esta é a minha visão das coisas, tecnicamente se calhar estava um bocadinho melhor, mas fisicamente estava bastante aquém do que era esperado. E portanto o saldo é sempre positivo, não é? E o que eu quero agora é começar já a treinar e
reduzir a medicação e treinar para, na próxima época, estar logo capaz, porque esse é o meu objetivo, é chegar ali a setembro e estar a topo para fazer os pré-estágios, essas coisas, porque isto, antes de começarmos a competir, e é o que o Mexa tem feito e muito bem, nós temos feito os pré-estágios, porque se nós formos para competições sem dias de neve, as coisas não funcionam da mesma maneira, e é uma coisa que o Mexa tem feito e muito bem. E, portanto, esses são os meus objetivos, estar pronto e capaz para a próxima época, porque a próxima época é muito importante. Eu diria que no meu caso, é das mais importantes. É a época do sim ou não. E, portanto, eu vou jogar as cartas todas. Eu treino todos os dias, 5 dias por semana, às vezes 6 e às vezes 7 até. Mas é isso. Eu quero treinar, quero estar a full, a 100%, no início da próxima época, para que as coisas funcionem ainda melhor do que funcionaram nesta época. Pronto, esta época o salto é positivo, pontos positivos, pontos negativos há em todas as circunstâncias, mas para mim acabou por ser positivo, até porque é como o Diogo diz, eu tenho muito gosto em ver a progressão destes atletas que os acompanho há algum tempo, e o Diogo é a prova disso. O Diogo eu dei-lhe os parabéns nesta viagem, tem demonstrado uma progressão fantástica em todos os níveis, níveis emocionais, pessoais, desportivos, técnicos, e portanto, Diogo, aqui fica o meu agrado, mais uma vez. Continua assim, é o que eu disse, continua assim, estás on the right track, estás na linha correta. Agora é continuar a ouvir o Mancha, a ouvir-me a mim, no que for possível, ir ouvindo algumas opiniões, mas principalmente as de Mancha e algumas minhas, que também eu sou portador de deficiência, e há algumas coisas que eu poderei ser um bocadinho mais sensível, e aí também acho que deves ouvir. Pronto, e é isto, basicamente é isto. Fiquei bem esclarecido. E todos nós sabemos qual é que é o teu objetivo para, não para o ano, mas para aqui a 2. E cá estarei para acompanhar a tua viagem. E desta vez, Pedro, acho que estamos todos aqui a torcer para que não apareça nenhum russo de algum lado estranho e te venha estragar os planos. Estás correto, João, é para daqui a 2, mas para o ano não correrem bem as coisas, as contas não podem ser feitas assim. Mas vão Portanto, correr, para o ano é o ano mas vão Z. correr, mas vão correr. Portanto, Diogo, ok. força. Eu primeiro quero agradecer ao Pedro pelas palavras dele, porque sinto tanto o Pedro como o Mancha são dois professores para mim, porque a verdade é que eu nunca tinha pisado uma prancha de snowboard, e a primeira vez que o fiz foi há 2 anos atrás no Xanadu, em Madrid. E todas as coisas que eu vou aprendendo, principalmente, eu acho que, sendo sincero, o Mancha ensina muita coisa técnica, do snowboard, dos exercícios, e como tenho mais tempo, às vezes divido quarto, às vezes não, a maioria das vezes divido o quarto com o herdeiro acaba por me dizer coisas mais. A experiência de vida de uma pessoa mais velha, que já foi à neve muitos anos e que me diz: Olha, não te esqueças de levar isto, não te esqueças do teu cartão, não te esqueças, mete o telemóvel naquele bolso porque se estiver no outro pode partir. Este tipo de ações que são pequenas, mas são muito importantes. Então fico muito grato com tudo o que aprendi. Estou muito focado no snowboard. Acho que esta viagem me deixou, mesmo como disse, de coração cheio e a querer fazer isto todos os dias. Eu vinha no caminho a dizer, mas eu quero, deixa-me ficar em tua casa porque eu quero ir para a Serra amanhã e vou dedicar-me a 100% para a próxima época, se o Mancha achar que eu estiver pronto. E é isso. Acho que é importante trabalhar o corpo. Vou tentar ter ter hábitos mais saudáveis ainda do que já tenho, para poder chegar à próxima época melhor, com uma prótese melhor, se calhar, com as condições necessárias para poder chegar aos Jogos Paralímpicos, que acho que é onde todos queremos chegar. É a palavra-chave aqui. Mancha, queres fechar aqui esta nossa conversa com a tua análise do que foi a época até agora
e ainda me dizes que ainda não terminou, ou melhor, pode ainda não ter terminado, e o que esperar do ano que vem, que sabemos todos que é muito importante. Bem, o meu saldo é positivo, estes dois, todos os meus atletas são um orgulho, mas estes dois em especial, porque eu sei as dificuldades com que eles lutam todos os dias, não só na neve, mas todos os dias, e sei o esforço que fazem quando estão lá, por isso, parabéns, putos, vocês são grandes. O balanço da época foi bom, nós temos aqui, isto agora eu vou misturar um bocadinho adaptado com não adaptado, porque acho que isto não é só sobre o adaptado, que é, nós temos como hábito, vou dizer assim, ou como calendário, participar nas Copas de Espanha, que são, como o Diogo disse, são Copas que são inclusivas, ou seja, e o inclusivo é 100% inclusivo. O que é que isto quer dizer? São pessoas com deficiência que competem com pessoas sem deficiência e ninguém é beneficiado por nada ou prejudicado por nada, ou seja, o tempo que tu fizeres com ou sem pernas é o tempo que fizeste e é esse que vai contar, pronto. Desde este ano, desde a primeira fase da Copa de Espanha deste ano, houve lá uma conversa nas reuniões lá de treinadores em que eu coloquei algumas sugestões que felizmente parece que foram bem aceites e agora, tendo em conta que já há um número maior de atletas de adaptado a competir nessa Copa, continua a ser inclusiva, com as regras que falei agora há pouco, mas também tem uma vantagem que é, no fim, não conta para nada, mas os atletas de adaptado fazem um item entre eles, pronto, em que são distribuídos pela classificação que fizeram, pronto, pela qualificação que fizeram, aliás, os tempos, e depois, pronto, competem entre eles, não vale para nada, lá está, se tivesse contado para alguma coisa nesta, o Herdeiro e o Carmona, no mínimo, tinham passado para o hito seguinte, se houvesse mais, pronto, com certeza de um pódio em ambos os casos, porque eles eram só 9 atletas no total. Por isso, esta época, voltando ao balanço, foi positiva, mas teve aqui muitas alterações. As Copas de Espanha foram muito alteradas, quase todas. Acho que só a primeira é que não sofreu alterações. Algumas foram inclusive canceladas. Eles agora também têm uma Copa de Espanha de slopestyle, também com algumas canceladas. Houve provas que, por exemplo, foram alteradas para os dias de Carnaval ou para o fim de semana do Carnaval, o que para nós era logisticamente impossível, até pelos preços dos hotéis e a disponibilidade dos hotéis nessa altura lá no local da prova. Mas foi muito positivo. Todas as provas a que fomos mantivemos o mesmo registro, que é tentar o melhor, mas considerar sempre como um treino, porque nós não temos, infelizmente, a oportunidade de treinar um percurso de border cross, a não ser quando vamos às provas, normalmente, ou quando fazemos algum estágio que tenha esse tipo de infraestrutura montada. Por isso, para nós, isto continua a ser muito um treino, mas obviamente sempre a tentar o melhor. Epá, e felizmente conseguimos alguns bons resultados nesta prova. Por exemplo, o Diogo ficou em quarto lugar, fez o quarto melhor tempo dos adaptados e considerando que os outros são atletas que já têm alguma experiência de neve e ele tem 20 e poucos dias de forfés, ou seja, em toda a sua vida, ou seja, ele tem uma progressão muito grande, muito boa. O Herdeiro continua a não desistir, o que é incrível, é uma coisa que eu tenho sempre que admirar e gostava que ele se tornasse um bocadinho mais, que ele se expusesse um bocadinho mais, porque eu acho que ele podia inclusive escrever livros e essas coisas todas. Ele é ou pelo menos fazer palestras de motivação, porque eu acho que ele é uma força da natureza. Os meus putos, os mais pequenininhos, continuam também a evoluir muito, isso é uma loucura. Toda a gente fica incrédula, principalmente quando nós dizemos mais uma vez: não, olha, a última vez que treinámos juntos foi na última prova que tivemos aqui. Eles ficam assim a olhar para nós como quem, então, mas vocês são malucos, ok, então, mas... E pronto, ou seja, as nossas condições são diferentes dos outros, para já, tentamos sempre melhorá-las, a Federação tem dado uma ajuda incrível nisso, eu continuo a dizer que felizmente tenho a sorte, não peço muita coisa, mas também raramente me dizem que não a alguma coisa, mas insisto, talvez por não pedir muito, e eu acho que foi uma época positiva. A próxima,
Epá, a próxima vai ser uma luta por disponibilidade de tempo, por também para alguns projetos pessoais meus. Eu espero que consigamos conjugar tudo e todos, por assim dizer, e que a coisa vá pelo melhor caminho. Mas é uma época pré-olímpica e pré-paralímpica. Do lado olímpico, nós infelizmente não temos assim ninguém para já que possamos dizer que está na corrida. Temos obviamente o Christian continua no seu segundo ano sabático, e bem, atenção, eu digo sempre e bem, porque ele aos 13 anos deixou a família para ir viver para os Estados Unidos sozinho, e com 13 anos tomar esta decisão e mantê-la até ao ano passado, ao ano anterior, não é fácil. Do lado paralímpico, temos aqui estas duas esperanças, pronto, que eu continuo a achar que são uma realidade, não são uma esperança ilusória, são esperanças reais, ainda que pelo menos do lado do Comitê Paralímpico as coisas não sejam vistas assim, e o apoio que eles dão continua a ser zero. Felizmente temos a Federação que vai acreditando e que vai fazendo por sermos também uma federação inclusiva e que não procura só resultados, mas que procura também que as pessoas pratiquem desporto, todas as pessoas, independentemente se têm mais ou menos uma perna. E é isso, vamos ver o que é que vai ser, mas eu acho que vai ser uma época mexida. Vamos esperar que sim e vamos fazer muito com o que vamos tendo. Às Sim, vezes é sim. pouco, mas vamos sempre evoluir. Sim, sim, eu costumo dizer, lutamos com as armas que temos, não vale a pena chorarmos por não termos outras, mais vale lutarmos com esta. Tens toda a razão, mas com essa mensagem penso que terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Contamos convosco, obviamente, no próximo episódio e desde já um agradecimento a todos os convidados do episódio de hoje. Então, obrigada eu pela oportunidade, João, e por fazeres este podcast, e obrigada aos restantes também pelo fim de semana ótimo que passámos. Obrigado. Obrigado por divulgares um pouco o snowboard nacional para todos os ouvintes e agradecer a toda a gente que fez possível acontecer aquele campeonato na Serra da Estrela, e um abraço a toda a gente e divirtam. Obrigado. Bem-aja. Obrigado nós por esta iniciativa mais uma vez e mais uma vez pelo convite. Venham mais.